Vamos direto ao ponto. Este vídeo explicativo detalha o plano arquitetônico da autenticação híbrida na Web3. O grande objetivo da nossa análise hoje é entender como sintetizar identidade, autorização e armazenamento de um jeito que crie contratos incrivelmente seguros entre as plataformas. E para fazer isso dar certo é preciso repensar completamente como as peças se encaixam. Em vez de olhar para o login como um evento isolado, a proposta é construir um sistema totalmente integrado e pronto para escalar desde a base. Nossa pauta hoje está dividida em 6 partes rápidas: o desafio da autenticação híbrida, contratos interoperáveis, o fluxo de trabalho, verificação e emissão de código, observabilidade e revogação segura e, por fim, preparando para a escala. Vamos lá! Primeira seção: o desafio da autenticação híbrida. Construir um sistema de autenticação para várias plataformas traz um dilema arquitetônico gigante. De um lado da balança, temos as sessões com estado no servidor. Elas são fantásticas porque cancelar o acesso de alguém é super fácil e rápido, mas escalar isso é um pesadelo por causa do peso enorme que jogam no banco de dados. Do outro lado, temos os tokens sem estado, como os famosos JWTs. Escalar a infraestrutura horizontalmente com eles vira brincadeira de criança, mas o preço a se pagar é alto. A revogação fica super complexa, exigindo tempos de vida curtíssimos para manter tudo seguro. Esse é o grande cabo de guerra que dita todas as regras do jogo. Avançando para a seção 2, autenticação como contratos interoperáveis. Chegou a hora de mudar a metáfora. Esqueça aquela velha ideia da autenticação como um simples cadeado na porta. A gente precisa imaginar tudo isso como um departamento jurídico altamente organizado e dividido em 3 contratos claríssimos. Primeiro, o contrato de desafio de assinatura, que garante quem é quem na carteira digital. Segundo, o contrato de emissão de token, que é quem realmente manda na autorização do back-end. E o terceiro é o contrato de tempo de vida e revogação, focado nas regras de armazenamento do lado do cliente. E por que separar tudo com tanto rigor? Porque provar quem é o dono da carteira é apenas uma afirmação de identidade e não um passe livre para fazer o que bem entender na blockchain. Isso nos leva diretamente ao princípio do menor privilégio, ou o uso de escopos estritos. A grande sacada é colocar um conjunto minúsculo e super específico de permissões dentro dos tokens. O motivo, se alguma identidade for comprometida, o estrago, o raio de impacto, será o menor possível. A permissão para apenas ler os dados de uma conta, por exemplo, tem que estar totalmente isolada daquela permissão crítica de enviar uma transação. Permissões amplas demais são um convite ao desastre, e é por isso que a gente restringe tudo ao máximo. Seção 3. O fluxo de trabalho. Saindo do campo das ideias, vamos ver como a jornada completa funciona na prática, passando por 5 etapas canônicas. Tudo começa com a solicitação de um nonce, que é basicamente um desafio único e aleatório gerado na hora. Na etapa 2, a identidade aprovada assinando esse nonce. Logo em seguida, na etapa 3, o gateway entra em cena, confere a assinatura e libera os tokens. Na etapa 4, as APIs são consumidas usando exatamente aquele token de escopo limitado. E para fechar o ciclo, a etapa 5 traz o logout e a revogação do acesso. É o ciclo de vida completinho e perfeitamente mapeado. Ter um mapa exato de onde cada peça de dados deve morar é absurdamente valioso. Olhando para essa matriz, fica claro que o nonce é passageiro, vive só por alguns segundos. O token de acesso, por sua vez, deve ficar na memória e ter uma vida também super curtinha. Agora, o refresh token, o token de atualização, esse sim dura mais e precisa ficar guardado às 7 chaves no armazenamento seguro do sistema operacional. E o registro de sessão, esse não sai da proteção do próprio servidor. É uma referência fantástica para não ter dúvida de onde colocar cada dado sensível e por quanto tempo. Chegamos na seção 4, verificação de código e emissão. Agora vamos ver o Node.js e o TypeScript em ação, bem no momento em que a mágica da criptografia acontece. Existe um método muito específico chamado tweetNicle.sign.detached.verify, que é o coração de todo esse processo. Ele pega os bytes da assinatura e faz uma checagem matemática contra a chave pública e aquele nonce original da mensagem. É exatamente essa linha de código que crava sem sombra de dúvida quem possui a chave privada, e tudo dentro daquele limite de tempo que foi estabelecido. Destrinchando a mecânica do código, o processo é super metódico. Primeiro, as entradas são todas convertidas para buffers binários. A assinatura, que geralmente chega naquele formato base 58, é decodificada. E aí a verificação é executada. Um detalhe vital aqui: se essa conta não bater em qualquer momento, o sistema tem que barrar tudo na hora com o erro 401 de acesso negado. Além disso, precisa avisar imediatamente os contadores de anomalia para a equipe de segurança ficar em cima. Passando para a fase de emissão, a função jwt.sign entra usando um array de escopos muito bem definido.
E aqui a gente esbarra em uma daquelas grandes decisões de arquitetura. Embutir os escopos direto no token é excelente para economizar consultas ao banco de dados no momento de validar, deixando tudo mais rápido. Mas, se a escolha for buscar esses escopos do lado do servidor usando um ID de sessão, ganha-se uma flexibilidade gigantesca para revogar acessos na hora, mesmo que adicione uma consulta extra ao banco. E por que um número 10 gigante na tela? Isso representa os 10 minutinhos de vida de um Access Token JWT. A melhor forma de entender isso é pensar no token como um segurança de balada incrivelmente impaciente. Ele só reconhece as credenciais por um período curtíssimo de tempo, obrigando o cliente a ficar revalidando a permanência toda hora. Essa restrição rigorosa de tempo é, na verdade, um princípio de segurança genial para sistemas onde revogar tokens ativamente dá muito trabalho. Vamos para a seção 5, observabilidade e revogação segura. Com a emissão rodando perfeitamente, é preciso vigiar o sistema inteiro, mas sem deixar escapar nenhum segredo. E aqui existe um contraste brutal. De um lado, a péssima prática de armazenar tokens brutos nos logs. Isso é um risco extremo de vazamento e jamais deve ser feito. Do outro lado, a prática correta, usar impressões digitais de tokens com hash. Com isso, garante-se a capacidade total de rastrear incidentes e fazer auditorias correlacionando eventos, mas com a tranquilidade de saber que credenciais sensíveis não vão ficar expostas para quem quer que leia os logs do servidor. E quando o acesso precisa ser cortado urgentemente? A estratégia é direta e reta. Primeiro, invalida-se os identificadores de sessão do lado do servidor. Depois, marca-se os refresh tokens como inválidos lá no banco de dados. E aí vem o toque de mestre, a propagação. Usando o fluxo de mensageria PubSub, emite-se um alerta geral de auditoria. Isso garante que todos os microserviços dependentes lá na frente limpem seus caches de autorização imediatamente. A revogação fica observável e instantânea de ponta a ponta. E, finalmente, seção 6, preparando para a escala. Para fechar a nossa análise, depois de montar toda essa fundação sólida, vem o teste de fugo. A grande pergunta que fica martelando: como é que essa montanha de verificações criptográficas e essas revogações contínuas vão se comportar quando o volume de acessos explodir exponencialmente? É um pensamento provocador para questionar como tudo isso vai impactar a capacidade de cache, a carga nos bancos de sessão e se a auditoria não vai acabar se tornando um gargalo. A segurança foi brilhantemente estabelecida. O grande desafio agora é garantir que nada disso quebre quando o mundo inteiro decidir acessar o sistema ao mesmo tempo.